É isso aí, essa que você tá falando aí, Tá? pode falar. Boa noite, pessoal da igreja. Boa noite, tá? Os irmãos, as irmãs, né? Deus abençoe com a santa paz dele, vocês, a sua vida, né? O seu trabalho, a sua correria. Eu sei que é difícil a gente se dedicar mais a nós, mas é mais fácil se você recusar o eu e correr atrás mais de quem precisa. Os pobres estão na rua precisando de vocês. Eu sei que vocês têm compromisso de sair cedo para trabalhar e de voltar para casa para tomar um banho, descansar e no outro dia vocês ir de novo para a batalha. Mas Deus disse que tem tempo para tudo em Eclesiastes. Eclesiastes está falando que a gente tem tempo para perder tempo. Vamos ganhar tempo, o tempo é precioso para nós, mas para Deus o tempo não significa nada, porque o tempo é dele. E esse tempo vai passar, a gente vai dizer assim: Senhor, me dá outra oportunidade para fazer melhor, para fazer mais por ti. É mais de ti, Senhor, e menos de nós. Então assim, eu sei que é difícil, tá? A gente amar quem odeia a gente orar pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que nos invejam, pelas pessoas que não amam a gente, que não dão um abraço. Hoje mesmo eu abracei um alcoólatra. Eu estou 8 meses longe da minha casa, nem a minha esposa, minhas filhas, meus filhos, eu não abracei, mas estou aí, ó, abraçando a quem precisa. É o abraço que alegra o coração de outro ser humano, porque quando é verdadeiro, você sente, você passa uma coisa boa para ele. Aqui, estou aqui na praça aqui, de frente ao Banco Santander aqui, ó, onde essas bênçãos aqui, esses anjos aqui, ó, esses irmãos aqui da igreja, vieram trazer aqui, ó, o alimento sagrado, saíram de casa, preparou logo cedo, com esse objetivo. Mas, poxa, é tão pouco, são 3 irmãos aqui, ó. Eu gostaria de ver mais irmãos da igreja aqui, trazendo um alimento, uma roupa de frio, uma coberta, né, uma meia, um calçado, uma chinela. Você que tem muitas roupas aí que não usam, veja aí, separe umas roupas, leve na igreja, leve para o pastor está fazendo um trabalho aí bonito, né, ajudando a gente na rua, quando pode, né, nem sempre, porque ele também, o pastor e os irmãos das igrejas, eles também têm compromisso com a obra do Senhor dentro das igrejas, de pregar o evangelho, né, para voltar para as ovelhas lá. E assim, o tempo da gente é curto, a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar, e ele vai pedir conta de tudo, até das nossas palavras. Ele diz que todo joelho, toda língua confessará. Aí Jesus vai perguntar, ele disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao meu Pai senão por mim. A gente tem que imitar Jesus, ser imitador dele, entendeu? Fazer a vontade dele e esquecer a nossa. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente não tem mais controle dela mais não. O controle está nas mãos do Senhor. E ele faz o que ele quer, né? E a gente às vezes quer fazer do nosso jeito. Não vou pra rua não, levar um alimento para um morador de rua. Ah não, porque tem alcoólatra, tem ladrão, tem bandido, né? Mas assim, poxa, Jesus andou espremido no meio da multidão. Será que foi fácil para ele atender todos? E ele deu conta de atender todos, tá? Vocês sabem disso, que vocês meditam na palavra, vocês sabem que Jesus, ele multiplicou, né? Tudo ele multiplicou nossa saúde, nossa paz, nossa fé, a nossa esperança. Nossa esperança está no Senhor. A gente tem que ter paciência e esperar também que nem tudo que a gente quer é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Amém. Né? Também vamos honrar Ele com nossas primícias, né? Com as primeiras coisas que a gente dá do fruto da nossa mão, onde a gente onde a gente colocar as mãos, a planta dos pés, sejam bênçãos. Que Deus te dê mais, multiplique mais. Você que ajuda na obra do Senhor, você está ganhando, você está enricando, você está juntando tesouro no céu. E o da terra está ficando para trás. Mas se você for atrás do tesouro da terra, você está esquecendo o melhor tesouro, que é o do céu. Jesus foi o único tesouro, mas ele foi muito humilde, né? Ele não se fez presente em mesa de grandes ricos, não. Você vê que as passagens de Jesus foi mais para os pobres. Ele disse: olha, dê de comida a quem tem fome, dê de água a quem tem sede. É tanto que um dia Jesus encontrou uma samaritana lá no poço. Ele se sentou no poço e disse: me dê um pouco dessa sua água. Aí ela na mesma hora disse: eu sou uma samaritana, eu não posso dar água a um judeu. Tá entendendo? Então Jesus, ele pegou muitas coisas, sementes boas nas terras boas, mas muitos não quiseram, né? Rejeitaram, né? Mas ele disse que os caminhos não ia ser fácil, ia ser de espinho, de pedra, entendeu? A gente que está com Jesus, nós somos odiados por muitas pessoas. A pessoa olha para nós e vê que a gente não é nada, mas a gente somos iguais, tá entendendo? Na matéria somos iguais, o que muda é a desigualdade.
Tá entendendo? O que muda é a falta de amor, a falta de discernimento, de compreensão, de comunhão. As igrejas pregam isso, o amor, prega o arrependimento, prega a salvação, prega a boa semente, prega o joio, prega o trigo, né? Mas a gente tem que elevar nossos olhos para os altos montes, que fica lá em Salmo 121, da onde vem nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do céu, ele não vem da terra, ele vem do céu. Foi lá do céu que veio o socorro de Elias. Aleluia, santo e poderoso e eterno Pai, porque ele é pai de multidões. Ele não é pai só de um, ele é pai de todos. Ele é o pai da criação, ele é o pai de Jesus. Jesus veio porque Jesus pediu: Pai, me manda lá para a terra, porque é lá na terra que eu vou salvar, Pai. Porque um homem um dia disse assim: Jesus, mas tu é muito bom. Ele disse: não, bom é meu Pai que está no céu e tem juízo, e ele é o juiz que vai julgar. Aleluia, e todo joelho e toda língua confessará. Então não adianta você fugir como Jonas. Jonas fugiu, Deus dizendo: Jonas, tu vai para Nínive. Jonas vai para Tarsis, pega um navio, Jonas vai pregar, mas Jonas não quer mais pregar, Jonas tem medo, porque os ninivianos eram uns homens muito perigosos, era uma terra muito mal, entendeu? De muito pecado. Então ele queria que Deus achasse outro, mas Deus disse: não, é você, Jonas. Então quando a gente foge da presença de Deus, embora que a gente vai para o profundo, Deus mergulha e vai buscar a gente lá, entendeu? Foi como Jeremias, né? Jeremias que queria ser um pastor da igreja, dentro da congregação, ameaçaram ele de morte, né? Aí Jeremias pregava ali, queria cuidar das ovelhas, porque não é só você um pastor, não é só pregar e cuidar das ovelhas. Um pastor tem que ensinar as ovelhas a ser melhor do que um pastor, tá entendendo? Tem que abrir a mente das ovelhas para botar o discernimento, para dizer assim: ó, vocês quando andarem por aí, não sejam só bons dentro das igrejas, sejam bons o tempo todo. Porque Deus é bom o tempo todo, então a gente tem que imitar Ele, entendeu? Se todos forem atrás de Jesus, porque a gente tem necessidade da palavra de Deus. Então se a gente fugir da presença do Senhor, a presença dEle não vai habitar no nosso meio, dentro da congregação, dentro da igreja. E hoje a gente não sente mais aquela essência, aquele perfume, o povo não sai mais cantando, pulando, não sai mais, ninguém vê mais aqueles grupos não, de pessoas antigas da igreja, né? Os jovens que estão entrando agora, essa nova geração, eu não sei o que é que acontece, porque a gente está ficando esquecido, o povo antigo está ficando para trás, né? Eu acho que a gente não está conseguindo botar uma doutrina nesses jovens. Os jovens, eles aprendem fácil, até a internet eles sabem mais do que a gente. Que a gente que é velho, que era para saber mais do que os jovens. Por exemplo, eu tenho um filho, ele sabe mexer na internet como eu acho que nenhum outro ser humano sabe. Ele só tem 11 anos de idade. Eu fico assim admirado desse meu filho. Tem que começar a ler a palavra de Deus, tem que começar a dar uma Bíblia. A Bíblia é o fundamento, é a base, é a estrutura, para a gente alicerçar os nossos pés, fixar numa rocha. Para quando vir a tempestade, a chuva, quando vir o terremoto, as avalanches, né? O vento, o furacão, a tua casa vai permanecer lá, porque tu estás alinhado com a palavra de Deus. E não é só a internet é bom, para você fazer o uso bom da internet, né? Mas quem usa a internet para o mal, o inimigo também se apodera disso. Ele se aproveita dessa brecha e entra na mente do jovem. Aí o jovem vai esquecendo mais, vai perdendo mais o brilho, vai perdendo mais a vontade, o amor, tá entendendo? Aí você vê muitos grupos de jovens na rua, que é da igreja, que não tem amor, não dá um bom dia, não dá a paz do Senhor. Eu não vejo, eu não ouço mais, porque a palavra de Deus é por ouvir. A gente tem que saudar com a santa paz do Senhor o nosso irmão na rua, entendeu? Não importa se é um alcoólatra, não importa se é um ladrão, a paz do Senhor Jesus, meu amado, Jesus te ama. A gente temos que, dar continuidade na obra do Senhor Jesus, porque o reino do céu não é só comida nem bebe não. O reino do céu é louvor, é adoração. Ele busca verdadeiros adoradores em verdade e em espírito, tá entendendo? E ele disse: eu sou o Senhor teu pastor e nada te falta. Tá faltando o que pra gente? Nada, porque tudo tá aqui na terra. Tem doença, tem suicídio, tem uns matando, uns roubando, uns destruindo, uns mentindo, uns caluniando, uns invejando. Tá entendendo? Porque essas obras aí, ela é do inimigo. Tá entendendo? Mas quando você tá direcionado, tá alinhado, né, nos caminhos do Senhor Jesus, a aliança,
a aliança com Jesus, ó, você faz aliança com a sua esposa, promete na frente do padre ou de um pastor, né? Vai pro cartório, né? Promete, você faz um juramento e você não pode cumprir o juramento, você quebra a aliança. Então a aliança tem que ser arrancada da sua mão, porque você, olha, se você não vive para servir a Deus, então você não serve para servir no reino dele. Porque, olha, você serve a Deus aqui, você tem que servir Ele lá. Ele disse, muitos são chamados, poucos escolhidos, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas vale a pena. Vale a pena você sacrificar um pouco da sua vida, dar mais atenção a quem tem necessidade, a quem precisa, né? Tá aqui o pastor aqui, o irmão aqui. Eu tenho ele como pastor, vi ele aqui, eu já sei que ele é pastor. É uma benção. Amém. Conheci ele já tem uns dias atrás, ele faz essa obra aí, né? Sai de casa, saía, vem entrar uma sopinha, um negócio. Já, porque, olha, graças a Deus. Isso aí é importante também, cuidar do alimento, né? Físico, né? E também depois a palavra também. Amém. Né? Ele também tem compromisso com a obra de Deus e em nome de Jesus, que Deus abençoe ele, a família dele e a igreja dele. Amém. Os irmãos, a rua, né? A rua também tem palavra, né? A rua também tem palavra, tem ensinamento. Ajuda a obra, tá bom? Ajuda a obra de Deus, porque essa é a realidade da obra. Aqui o irmão vai mostrar. Olha a verdade aqui, ó. O homem saiu, o homem de Deus aí, o varão aí, ó. Aí, ó. O Gideão aí, ó. Saiu, trouxe aí a sopa para todo mundo, alimentou mais de... Eu acho que se alimentou mais de 30 pessoas, eu acho, mais de 30. Amém. Entendeu? É uma obra que... É o pouco que ele está fazendo, porque o número de pessoas é pouco. Aqui veio 3 pessoas com o pastor, 2 pessoas com o pastor. Olha aqui, ó, vou comer agora, vou encher a barriga, vou dormir bem, graças a Deus e ao pastor que trouxe esse alimento aqui na rua. Ele podia estar em casa, mas veio aqui. Ó. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.